Bom dia, meus queridos alunos. Estamos ao vivo e em cores para todo o Brasil, todo o universo. Nossa, eu tô chique hoje. Sensacional. Sensacional, muito bom. O Denis está querendo entrar, deixa eu colocar ele aqui, admitir. Então, sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje não temos tarefa. Finalmente! É porque porque vocês têm que estudar para a prova, né? Então, dá um tempo aí para vocês. A próxima prova é sua? Yes, baby! Semana que vem. Beleza. Minha e do Thomas, tá? É. Fé em Deus. Fé em Deus, pé na tábua. E como não é, nossa provinha vai ser bem tranquila, bem simples, porque tem quase nada de matéria, né? Só espelhos. E hoje, a matéria de hoje não vai cair na prova, tá? Mas eu preciso dar, porque é pra gente não atrasar. Nós estamos na apostila 2. Se Deus quiser, deixa eu ver se a gente termina a apostila 2 hoje. Não termina, eita, nós. Termina semana que vem. Na próxima. Então vamos lá. Professor, qual é a matéria da prova? A matéria da prova é toda a apostila 1 e essa parte de espelhos da apostila 2. É coisa pouca. Sim, quase nada. Convexo plano, né? Quase nada. É tudo menos a aula de hoje. Ok. Mas, ó, é mais a apostila 1, tá? Dá uma olhada lá, a parte de espelhos. Lembra, teve alguns exercícios que eu marquei. Teve alguns exercícios que eu marquei, que eu falei que eu ia dar. Eu tô pensando, eu lembro de um que eu marquei, que eu falei para vocês que eu ia colocar na prova. Aquela parte, tudo é semelhança de triângulos, tá? Então, é uma boa parte de... Oh, meu pai... Uma boa parte... Imagem, Isso. Tem umas coisas muito legais, lembra? Você tem que achar o ponto objeto, ver a área, ver a... Putz. E o espelho, para caber a pessoa inteira, tem que ser pelo menos a metade da altura dela. É isso aí. É isso que vai cair. Vai ser tranquilo. A minha prova vão ser 6 exercícios. Deixa eu até marcar aqui. Vão ser 6 exercícios tranquilinhos. Tá? Eu espero que todo mundo tire 6. Os outros 4 pontos vão sair das tarefas que vocês fizeram, que vocês postaram, tal. Vou dar uma olhada lá, vou somar e aí vai ter a nota de vocês. Normalmente o pessoal tira uma média alta. Quem acompanha, faz as tarefinhas, tal, dá uma olhada nos exercícios antes de fazer a prova. Quer dizer, no caso de vocês vão poder olhar os exercícios durante a prova, né? Mas tudo bem. Então vamos lá, gente. Eu tenho, na aula passada, a maior pergunta foi o seguinte: professor, como é que eu faço? A maior pergunta na aula na semana passada foi como é que a gente faz para calcular essas distâncias aqui, tá? Então, eu vou chamar a altura do meu objeto de Y e a altura da minha imagem Y'. E aí eu tenho o meu aumento linear, que eu vou chamar de A, tá? O meu aumento linear vai ser, então, a minha imagem, o tamanho, a altura da minha imagem, dividido pela altura do meu objeto. Y' sobre Y. O interessante é que, como é linear, tá? Então, eu vou chamar o meu aumento linear também. A equação vai ser menos P', menos a distância, até o espelho, tá? P' é a distância da minha imagem, aqui vai ser meu P'. Dá para ver? Deixa eu olhar aqui. Meu P' vai ser esse tamanho. A distância a linha B', a distância da imagem ao espelho. Isso, tá? Essa medida é sempre na linha, em relação à linha de base, aqui, do vértice até meu B'. Esse vai ser meu P', tá? Pô, professor, mas é negativo. Não se preocupa com isso. E o meu P vai ser a mesma distância do vértice até meu objeto. Tranquilo? Guarda no coração essa fórmula aqui para vocês, hein? Meu aumento linear vai ser, então, o tamanho da minha imagem dividido pelo tamanho do meu objeto. Ele também é igual a menos sobre o meu objeto até o espelho, a distância do meu objeto até o espelho. E eu tenho a equação de conjugação de Gauss, tá? Que é tranquilo. 1 sobre o foco...
Esse menos é porque não é uma imagem real, né? É do espelho, é por isso? Menos? É da fórmula, tá? Mas aí, ó, aqui, ó, tá vendo o Ah, é quadro da de fórmula? sinais? Tá? Quando o P for positivo, o P' for positivo, é uma imagem real. Quando o P' for negativo, é virtual. Tá? Nesse caso aqui, a imagem é real ou ela é virtual? Real. É real. Então, o meu P' é positivo. Quando que o P' vai ser negativo? Quando ele estiver atrás do espelho, aqui, ó. Quando estiver aqui, ó. Pá. Beleza? Uhum. E a equação de conjugação de Gauss é 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Tá? Professor, então não preciso mais desenhar a imagem. Se eu tiver valores, eu não preciso. Só que aqui eu tenho que respeitar o quadro de sinais, tá? Então, ó, quando o foco for, quando o espelho for côncavo, nesse caso aqui o espelho é côncavo, né? Então meu foco vai ser positivo, tá? Se ele for convexo, então, ó, eu tô aqui, né? A frente do espelho vai ser esse ponto aqui. Então, o meu foco está atrás do espelho. Então, o meu foco vai ser negativo quando for espelho convexo. Está aqui ó, em cima, no quadro de sinais, aqui, ó. Dá para ver? Isso. O meu P vai ser real. O P sempre vai ser positivo, né? Porque ele sempre vai estar na frente do espelho. Se você colocar um P atrás do espelho, você não vai ter imagem nenhuma, né? Mas, normalmente, o P vai ser, na maioria dos casos que eu conheço, o P vai ser real, tá? O pelinho que vai depender. Se ele tiver atrás, se ele tiver junto, né, na frente do espelho, ele vai ser real. Se ele tiver atrás do espelho, lembra que a gente teve que prolongar em alguns desenhos, a gente tinha que prolongar o raio e fazer a imagem atrás do espelho? Quando for atrás do espelho, meu pelinha vai ser negativo. O A, que é o aumento linear, se ele for positivo, quer dizer que a imagem é direita. Então, nesse caso aqui, a imagem é invertida, né? Então, ó, meu A vai ser negativo. É lógico, né, professor? Se o P é positivo e o P' aqui é positivo, então eu colocar números positivos aqui, o A vai ser negativo, vai ser invertido. Beleza? Aí tem uma dica, tá? Que eu coloquei aqui que eu acho muito legal, tá? Como é que eu sei se a imagem é maior, igual ou menor? Eu posso calcular, é lógico que se o Y' for maior, a imagem é maior, né? Se o Y' for maior que o Y, ele vai ser maior. Mas ó, se eu tiver o A, então se o módulo do A, porque se o A negativo está invertido, se o módulo do A for maior que 1, a imagem, se o módulo de A for menor que 1, a imagem vai ser menor. Se o A for igual a 1, ela vai ser igual, quer dizer, y' sobre y é igual, né? São valores iguais. E se o A for maior que 1, então a minha imagem é maior do que o meu objeto. Posso Tranquilo. colocar isso na prova? Vamos fazer uns exercícios, então? Então, vamos para a página 117, exercício número 1. O dentista... sai quadradinho. Como é que faz para tirar esse quadradinho? Alguém sabe? Não. Não, também não. Então, vamos lá. Ó, um dentista utiliza um espelho esférico que produz... Esse é o exercício número 1 da página 117. Que produz uma imagem ampliada de modo que consegue observar detalhadamente seus reparos dentários. Lembra que eu falei? Opa, que tipo de espelho é empregado nessa função? O único que dá para aumentar é o espelho côncavo, certo? Né? Certo. Então, é o espelho côncavo e o objeto, tem um outro detalhe. Para ele aparecer do mesmo tamanho, o objeto tem que ser colocado entre o foco e o vértice do espelho. Entre o foco e o vértice, a imagem é virtual, direita e maior. Quem não acredita, olha nos exercícios que nós fizemos na aula passada. Tá? Então, espelho esférico, côncavo. Esférico, côncavo, só é côncavo, tá bom. Qual é a distância focal? Sabendo que a distância da lente até o dente é 2,5 centímetros, então ele tem que sempre colocar 2,5 para obter uma imagem 4 vezes maior. Professor, fácil, ó. O meu ganho linear vai ser menos P' sobre P. Eu quero saber o P', eu sei que o A é 4 e o meu P é 2,5. Então, meu P', ó, ele vai aparecer
a 10 centímetros atrás do espelho. Certo? Uhum. Não, a imagem vai aparecer isso, a menos 10. Só que, professor, eu não foco, eu preciso usar a de Gauss, a lei de Gauss. Tá? E o P 2,5, eu consigo achar o foco. Eu faço o MMC aqui, entre 10 e 2,5, entre 10 e 2,5 dá 10. Né? 10 dividido por 2, 4 menos 1, 3 sobre 10. Aí o que eu faço? Como é 1 sobre F, 3 sobre 10 é 1 sobre F. Então F vai ser igual a 10 terços. Tá? Fazendo essa conta vai dar uma dízima, 10 terços, que é 3,333. Bota 3,3 centímetros. Alguém não entendeu? Professor, normalmente é isso? Olha, normalmente eu vou usar as duas equações, uma para achar um valor e depois a outra para achar o segundo valor. O pessoal gosta dessas equações de... Deixa eu colocar o Matheus para dentro. Pronto. O pessoal gosta muito em vestibular dessas de ótica por causa disso. Eu tenho que saber essas duas equações e eu consigo trabalhar com elas simultaneamente para achar o meu foco. Tranquilo, gente? Professor, É. a segunda equação eu usei para descobrir quanto que era o foco, certo? Eu queria saber o foco, tá? Uhum. E aí, Só a que primeira? é o seguinte, ó, eu queria saber o foco. Só que para saber o foco, eu preciso do P e do P', tá? Uhum. Eu preciso da distância do vértice até o objeto e eu preciso da distância do vértice até a imagem, tá? O que eu fiz? Eu não tenho a distância, eu tenho o P, mas não tenho o P'. Então eu preciso achar o P'. Como eu faço para achar o P'? Eu uso a primeira equação, tá? Eu tenho Entendi. o meu aumento linear, e eu sei que o aumento linear é menos P' sobre P. Eu tenho aumento linear, tenho P, então eu acho P'. Tá? O que vai acontecer nos exercícios que nós vamos a seguir? Eu posso dar o foco e o P, acho o P' e posso achar o A, o aumento linear. Ou posso achar o Y, o tamanho, né? Tá? Nós vamos ver aqui vários casos, mas normalmente eu vou usar eu preciso saber essas duas equações. Quer dizer, aqui eu sei que o A é menos P' sobre P, que também é igual a Y' sobre Y. É que essa parte eu não precisei. Obrigado, professor. Vamos... de nada. Exercício número 2. Um garoto cuja face se encontra a 30 centímetros de uma bola de enfeite de Natal, né? Então, será que eu consigo? Aí, tá. Opa, só que agora parece que a resposta, né? Mas tudo bem. Então eu tenho uma bola de enfeite de Natal, tá? E tenho o meu molequinho. Deixa eu ver se esse botão é bonitinho. Esse aqui é o olhinho do menino, tá? Nossa, que coisa horrível. Então, eu tenho a bola. Se é uma bola de Natal, ela é espelhada. Que espelho que forma aqui? Essa parte? Convexo, né? Que é externo. Externo convexo. Então, ela serve como uma lente convexa. Tá? Então, por que você está perguntando isso, maluco? O nosso... aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. O nosso foco vai estar para dentro da bola, do espelho. Então, se o meu foco vai estar para dentro do meu espelho, então o meu foco vai ser negativo, tá? Professor, como é que eu acho o foco? Se eu dei o diâmetro da bola, né, ela tem 9 centímetros de diâmetro, eu sei que o raio é metade, tá? Então, meu raio vai ser metade de 9, 4,5 centímetros. O que é o raio? É a distância do centro até a esfera, até a circunferência, tá? Como eu sei que o centro, então, é 4,5, considerando o vértice aqui bem na pontinha, dá para ver a pontinha? Considerando que esse é o vértice, então a distância até o centro é 4,5. Se eu sei que o foco é metade da distância até o centro, então o foco vai estar aqui, ó, bem no meio entre o centro e o vértice. Então eu sei que é metade de 4,5, metade de 4,5, 2,25 centímetros. Como eu sei que está para tá para dentro da esfera, então eu sei que ele é negativo, meu foco vai ser negativo, tá? Esse é o conceito que vocês precisam pegar, tá? Se
Se o meu foco está dentro do espelho, então ele vai ser negativo. Se estiver para fora, vai ser positivo. Eu tenho a distância do moleque, né? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Vai. Então, aqui eu tenho 30 centímetros. Tá? Então, esse vai ser meu P. E eu tenho a distância do vértice até o foco. Esse é o meu F, igual 2,25 centímetros. F minúsculo, tá, Anderson? Beleza, então eu acho a distância da minha imagem pela fórmula de Gauss. 1 sobre F, 1 sobre menos 2,25, vai ser igual a 1 sobre P, que é 30, que está na frente do espelho, então está certinho positivo, mais 1 sobre P'. Eu jogo 1 sobre 30, que está somando, vai passar subtraindo. Então, 1 sobre P' vai ser igual a menos 1 sobre 2,25, menos 1 sobre 30. Tá? MMC entre 30 e 2,5 é 90. 90 dividido por 2,25, 40. 40 vezes 1, 40. Então, menos 40. 90 dividido por 30 é 3. 3 vezes 1, 3. Como é negativo, então, vai dar menos 43 sobre 90. Como é 1 sobre P, é só eu inverter essa fração aqui. Ó. O 90 vai para cima. Menos 40 menos 3 dá menos 43. Vai para frente. Ó. 90 dividido por 43. Nesse caso, eu usei a calculadora, gente. Desculpa. Mas vocês podem, no caso de vestibular, vocês vão ter que fazer a conta. Coloca 2 números, já dá uma noção muito boa. Tá? Então, 90 dividido por 43, 2,1 centímetros. Achei o P', menos 2,1 centímetros. Pergunta, então, aonde vai aparecer a imagem? Na frente ou atrás da bola? Na frente, né? Porque deu positivo. Não, o P deu negativo. O P' deu negativo. Ah, calma. O P' deu negativo. Vai aparecer atrás, né? Vai ser virtual a imagem. Isso. Ah, ok. Todo espelho convexo, a imagem aparece atrás. Então, como se ela estivesse no fundo da bola. Tá? Eu olho para a bola e olho a imagem atrás. Ok? Com o P', eu acho o meu A. Meu aumento linear. Quanto vale meu aumento linear? Menos P' sobre P. O P' é menos 2,1 e o P é 30. Opa, só que tem um menos aqui na fórmula, tá? Então, esse menos com menos vai dar mais, é multiplicação, tá? Positivo. E 2,1 dividido por 30, 0,07. Precisa fazer essa conta? Não, eu preciso saber que ele é menor que 1, tá? 2,1 dividido por 30 é menor que 1. Então, se ele é menor que 1, a minha imagem ela é menor, tá? Como o P' é negativo, então a minha imagem é virtual, porque ela aparece atrás do espelho, negativo, tá? E ele é direita. Quer dizer, ele vai aparecer um pezinho aqui, porque o A é positivo. Sim, pergunte. Só uma coisa, como é que era mesmo a dica que você tinha dado do maior que 1, menor que 1, igual a 1? Era quem que tinha que ser maior ou igual a 1? O A. Como é que era mesmo? O A, né? É, o A. O A, se ele for... Se o A for assim, se ele for menor que 1, ó, aqui é menor que 1. Ele é menor. A imagem fica virtual. Não, a imagem virtual é o P, é o P'. O tá? P, né? Se o P' for negativo, ela é virtual. Se o P' for positivo, ele é real. Não, eu sei mesmo, que eu tô perguntando como é que era o negócio do A menor que 1, A igual a 1 e A maior que 1. É que é o seguinte, ó, tá vendo aqui o A? Ele é 2,1 dividido por 30, tá? Então, como o P' ele é menor que o P, então o A vai ser menor que 1. Então, como ele é menor que 1, a minha imagem vai ser menor também. Entendeu? A imagem é menor. Se for igual a 1, a imagem tem a mesma altura. E se for maior que 1, o A, ele tem uma imagem maior. Isso, do objeto. Beleza? Uhum. Então, vocês querem ter... eu vou mandar isso aqui para vocês, tá? Mas o pessoal já anotou? Já. Maravilha. Pessoal, caramba. Deixa eu voltar aqui, tá? Resposta. Próximo. Exercício número 3.
Ai, número 3. Vamos lá. Em uma produção de teatro, o diretor necessita projetar uma imagem sobre o anteparo, produzindo a sensação de que determinada personagem dobra de tamanho. Ó, dobra de tamanho. Se ela dobra de tamanho, quanto vale o A? 2. Isso, o A vale 2. Dobra de tamanho. Por isso, pretende utilizar um grande espelho esférico, colocado de forma adequada. Qual é o tipo de espelho que deve ser empregado? Côncavo. Côncavo. Não, Tá? calma. Côncavo. Tá certo? É côncavo, né? Tá. É côncavo, É. porque o convexo ele não fornece imagem maior, ele fornece só imagem menor, tá? Então, beleza. Côncavo. Qual é algum problema técnico nessa montagem? Sim, porque em algumas imagens ele é invertido. Para ter A igual a 2, então ele é invertido. Então, o objeto tem que estar de cabeça para baixo para ele aparecer tamanho certinho. Deixa eu ver se eu consigo. Item B. Sabendo que o personagem... Olha aí, vou colocar o cara de cabeça para baixo para aparecer o dobro do tamanho. Sabendo que o personagem se encontra a 2 metros do espelho, 2 metros do espelho, então é P. O P vale 2 metros. A que distância desse anteparo deve ser posicionado? Então, aonde que eu tenho que pôr o anteparo para ele pegar o P'? Então, beleza, pessoal. Professor, eu tenho A, que é 2. Né? No caso, lembra? Cabeça para baixo, menos 2. Vai ser o meu P 2 metros. Acho o meu P'. É lógico que o meu P' vai ter que estar 4 metros do espelho, na frente do espelho. Então, vamos lá. Deu para perceber aqui, gente? Se o A não fosse negativo, presta atenção. Se o A não fosse negativo, não fosse de cabeça para baixo, tá? O meu P' seria negativo e ia aparecer atrás do espelho. Como eu quero que a minha imagem apareça na frente, então meu P' tem que ser positivo, tá? Então, alguém tem que ser negativo nessa história, e aí vai ser o meu aumento linear. Entenderam? Então eu vou ter que colocar o meu objeto de cabeça para baixo. Desculpa, não vi. Não devia ser daí o negativo, daí não devia ser o P, em vez do A? Mas o P você tem que colocar atrás do espelho. Aí não vai aparecer imagem nenhuma. Ah, tá. Entendeu? Daí então, com o A negativo vai ficar uma imagem maior, certo? Vai ficar uma imagem... não, com um A maior... o módulo de A maior que 1. O A maior... Por isso que eu coloquei módulo. Porque se ele for negativo, quer dizer que ele está de cabeça para baixo. Tá? Entendi. Então, eu tenho que ter esse negativo para que os dois, tanto o P quanto o P', estejam na frente do espelho. Aí o que eu faço? Eu coloco um objeto a 2 metros na frente do meu espelho côncavo e coloco o anteparo a 4 metros. Então, ele vai aparecer a imagem invertida a 4 metros e com o dobro do tamanho. E aí ele pede a distância focal. Bem, eu tenho P, tenho P', acho a distância focal. 1 sobre o foco é 1 sobre 2 mais 1 sobre 4. Como os dois são positivos, tá? Cuidado com o sinal. MMC entre 4 e 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. Mais 4 dividido por 4 é 1. Então, 2 mais 1, 3. E aí, o que eu faço? 1 sobre o foco é igual a 3 quartos. O foco vai ser 4 terços. Aí eu ponho na calculadora, né? No caso de vocês, vão ter que fazer a continha, né? Põe só o número depois da vírgula. 1,3 metros. O mais difícil vai ser fazer essa conta aqui. Mas cuidado, não faz 3 dividido por 4, porque é 1 sobre o foco. Eu tenho que fazer o foco, então é 4 dividido por 3, tá? Tudo bem? Beleza. Next. Semana que vem eu continuo a partir daí, tá? Da aula 28. Agradeço a presença de vocês, tá? Dá uma estudada para a prova. E é isso. Stop share. Professor. Tá aqui. Obrigada, professor. Tchau, professor. Obrigado. Bom dia.